Eu quero pedir a você que, se possível, agora você não se movimente dentro da sua casa. Se for possível, fique assentadinho agora, porque Deus tem algo especial para falar ao seu coração. Não que seja proibido você andar dentro da sua casa, mas é que você pode perder um detalhe, e esse detalhe pode fazer toda a diferença para a sua história a partir de hoje. Então eu gostaria que você sentasse nesse momento, ficasse da melhor maneira possível, confortável dentro da sua casa, mas eu quero pensar com você nessa noite sobre a graça é maior do que o espinho. Isso mesmo, a graça é maior que o espinho. Talvez você esteja passando por situações turbulentas. Talvez você esteja se ferindo. Talvez você esteja tocando em espinhos ou esteja sendo tocado com espinhos. Espinhos estes que, quem sabe, você mesmo não procurou. Espinhos que você não gostaria de tê-los na vida. Mas eu quero afirmar a você, à luz da palavra de Deus, a graça de Deus é maior, é superabundante, é muito maior do que todo e qualquer espinho que você possa conviver. A graça pode levar o homem ao terceiro céu. Mas esta mesma graça que leva o homem ao terceiro céu, é a mesma graça que também nos permite um espinho que esteja nos esbofeteando, a fim de revelar-se forte na fraqueza do homem que não quer dividir consigo a graça que é única e exclusivamente de Deus, a glória que é única e exclusivamente de Deus. O apóstolo Paulo, ele estava passando por uma situação de dificuldade, porque a palavra de Deus mostra no contexto ali aos Coríntios, tanto na primeira quanto na segunda carta, a gente começa a entender que ele estava lutando para ensinar a igreja, para colocar na mente, no coração da igreja, acerca das falsas doutrinas, acerca das coisas que não glorificavam o nome do Senhor. E alguns chamados falsos profetas, falsos apóstolos, algumas pessoas que se infiltraram na igreja, trazendo alguns tipos de doutrinas que não eram coadunadas com a doutrina do Cristo que morreu e que ressuscitou. Pessoas que estavam trazendo um tipo de paliativo, colocando alguma coisa, algum tipo de misticismo dentro do evangelho, tentando com isso levar as pessoas a entenderem um evangelho de uma forma diferenciada. E o apóstolo Paulo, ele começou a se revoltar com aquela coisa. A palavra certa é, ele se revoltou, ele estava inquieto com as coisas que estavam acontecendo dentro da igreja. E a igreja começou a se dividir, e a igreja começou a ter grupos, e a igreja começou a seguir determinadas regras, doutrinas. A igreja começou a seguir determinados dogmas por conta de determinados líderes. E tudo que o apóstolo Paulo queria que a igreja entendesse é que nenhuma igreja pode subsistir se a sua forma de adoração, se essa igreja estiver única e exclusivamente seguindo um líder. Seja ele quem for, se o líder não for Cristo crucificado, se o líder não for o Filho de Deus que nos amou a ponto de entregar a sua vida por nós, toda e qualquer liderança que não seja Cristo, essa liderança e seus ensinamentos precisam ser abomináveis à luz da palavra de Deus, abomináveis diante da igreja. O apóstolo Paulo, ele era um homem que tinha muitas intimidades com Deus, muitos relacionamentos, muitas experiências com Deus, mas ele aprendeu, ele era um homem que não era de falar muito, mas era um homem de falar na hora certa, na hora precisa. Quando ele fala ali sobre a preocupação que as pessoas estavam tendo lá, os coríntios, sobre a questão do dom de línguas, ele disse, eu prefiro falar 5 palavras, desde que essas palavras sejam inteligíveis, do que falar milhares, centenas de palavras, e essas palavras não levarem os homens, os ouvintes, a entenderem que somente Cristo
deve e pode ser glorificado na vida de todo cristão. E ele tinha essa situação dentro da igreja como se fosse algo contra o que ou contra quem ele deveria estar lutando. Eu digo contra quem porque por trás das falsas doutrinas existia, sem sombra de dúvida, o investimento de Satanás para destruir a igreja, para que a igreja se afastasse do puro caminho, para que a igreja se afastasse daquilo que verdadeiramente é o Evangelho, que a igreja se esquecesse do Cristo que morreu, do Cristo que ressuscitou, para estar entretida com toda e qualquer outra coisa, toda e qualquer outra ordenação humana. As revelações que esse homem tinha com Deus começaram a incomodar, tanto que ele começa dizendo no capítulo de número 12, ele diz assim, olha, não convém que eu me exalte, não convém que eu fale de determinadas coisas, de determinadas experiências que eu tenho, porque eu não quero que vocês estejam seguindo o Evangelho por conta das minhas próprias experiências. Mas eu quero que vocês sigam o Evangelho por conta das experiências que o próprio Cristo há de trazer à vida da igreja. As próprias experiências que o próprio Cristo há de derramar sobre a vida daqueles que não querem dividir a glória de Deus. Essas revelações, quando ele começa a dizer, eu conheço um homem que há 14 anos, ele estava falando de uma coisa que tinha acontecido com ele há 14 anos atrás. Significa que durante 14 anos ele não teve necessidade de falar das suas experiências. Eram experiências edificantes, tanto que até nos dias atuais, são experiências que elevam a alma, são experiências que nos levam a um crescimento na palavra de Deus, mas ele julgou que não era necessário falar dessas experiências para que as pessoas não vissem-no como alguém superior às outras pessoas. Ele não queria ser destacado, ele não queria que as pessoas encontrassem nele alguém que se julgava especial ou superior, mas sendo servo do Senhor, sendo um discípulo do Senhor, sendo um apóstolo do Senhor, ele entendeu que as revelações eram para exaltar o nome do Senhor e que ele era apenas um invólucro, que ele era apenas um continente que estaria levando a palavra de Deus, que estaria levando o amor de Deus. Ele entendia que a glória não era dele, senão a glória de reconhecer que ele não passava meramente da condição de servo. Essas revelações que ele começou a falar, eu conheço um homem que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, eu não sei. Eu sei que esse homem foi levado ao terceiro céu. Deus permitiu a Paulo um relacionamento tão grande. Paulo procurou um relacionamento tão íntimo com Deus, que Deus permitiu a ele ter uma visão diferenciada daquilo que geralmente nós temos. E foi algo tão profundo que ele disse que ele viu, que ele ouviu coisas que ao homem não é lícito falar. Deus antecipou um pouquinho para o apóstolo Paulo aquilo que nós havemos de ver um dia quando estivermos na presença do Senhor. Ele entendeu que as revelações de Deus, elas servem para influenciar o caráter cristão e não o bem-estar cristão. Tem pessoas que quando têm uma determinada experiência com Deus, têm necessidade de divulgar essa experiência, porque elas querem trazer para si, elas querem atrair para si os olhares das outras pessoas. Parece que elas se satisfazem em que as pessoas estejam vendo-as como pessoas especiais. E essas pessoas não são especiais, a menos que considerem-se apenas servas. A menos que considerem-se apenas pessoas que foram escolhidas por Deus para realizar a vontade de Deus aqui na terra. Ele entendeu, o apóstolo Paulo entendeu que as revelações que não é lícito falar ao homem,
Ele entendeu que essas revelações devem produzir humildade. Tanto que ele diz, não convém me gloriar. Eu não vou me gloriar, eu não quero falar de mim mesmo. Tanto que ele fala, o contexto mostra que ele está falando de suas próprias experiências, mas ele se utiliza de uma linguagem numa terceira pessoa, para que não seja destacada a sua própria vida ou a sua influência. Ele diz, eu conheço um homem que foi ao terceiro céu, e esse homem que foi ao terceiro céu, era um homem que agora estava revestido de humildade. Era um homem que agora entendia que a sua glória era simplesmente fazer o Filho de Deus conhecido. Era levar o Evangelho com todos os seus atributos, com todos os seus valores, com todo o seu valor e o seu preço. Ele agora entendia que como servo, na condição de servo, ele não poderia se gloriar, porque o foco agora da sua vida deveria ser a glória de Deus. O foco da vida do cristão verdadeiro é a glória de Deus. Ele não tem a sua vida como preciosa para si mesmo. Ele tem, contudo, a alegria de transportar, de ser alguém que leva a mensagem, de ser alguém que transmite a palavra de Deus, alguém a quem Deus usa para colocar em palavras humanas aquilo que está no entendimento divino, as revelações, as coisas que estão dentro do coração do homem, as coisas que estão dentro do coração de Deus, que precisam chegar ao coração do homem, e segundo a palavra de Deus, aprove a Deus escolher a loucura da pregação. Deus escolheu falar ao coração do homem através de um outro homem. Geralmente nós encontramos pessoas que querem viver o tempo todo no sobrenatural. Tem pessoas que o tempo todo querem, como que de uma forma mística, querem o tempo todo que Deus fale de um modo sobrenatural. Deus fala de um modo sobrenatural. Mas o modo sobrenatural de Deus é o natural. Em tudo, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Deus fala em todas as direções, em todas as necessidades, em todas as possibilidades, em toda e qualquer situação, Deus manifesta a sua vontade. O grande problema é que nem sempre nós paramos para ouvir o que Deus tem para falar. Geralmente, se você olhar com um pouco de honestidade, geralmente a minha e a sua oração, geralmente nós começamos as nossas orações pedindo alguma coisa a Deus. Terminamos as nossas orações pedindo alguma coisa a Deus. Eu estava dizendo que na oração que Jesus ensinou como Pai Nosso, Ele nos ensinou que a vontade de Deus é soberana, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. O apóstolo Paulo descobriu que ele jamais escolheria viver determinada coisa, determinada situação, se ele estivesse no controle da sua vida. A partir do momento que ele diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo, o Senhor tem o controle da minha vida. Ele tem a minha vida em suas mãos, e o espinho ele tem como função nos levar a viver determinadas coisas que jamais escolheríamos viver. Nenhum ser humano gosta do sofrimento. Nenhum ser humano gosta do dissabor. Nenhum ser humano gosta das investidas que não dão certo, das decepções. Nenhum ser humano gosta dos desapontamentos, mas todas estas coisas contribuem, segundo o próprio apóstolo Paulo, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas com as quais nós temos dificuldade de conviver, elas também contribuem para o nosso bem. Não para o nosso bem-estar, mas para a formação do nosso caráter, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso transporte a uma intimidade maior com Deus. O espinho na carne, ele até nos humilha, mas é necessário compreendermos que ele não tem controle sobre nossas vidas. A palavra do apóstolo Paulo
ele diz assim: me foi posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. E a palavra esbofetear tem o sentido de ridicularizar. Ele diz assim: essa coisa que me foi permitida chegar, a coisa que Deus permitiu que Satanás colocasse na minha vida, o entrave que ele colocou na minha vida, isso ridiculariza a minha vida. Isso me faz ter dificuldade de conviver com esta coisa, mas me leva a toda intensidade a descobrir que o controle da minha vida não é meu. O controle da minha vida não é do espinho, o controle da minha vida não é de Satanás, mas o controle da minha vida é do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A graça é o suficiente para nós. Paulo, ele orou 3 vezes: Senhor, tira de mim, tira de mim, tira de mim. Ao contrário do que muitas vezes as pessoas acham que orando, Deus tem que resolver de acordo com o que nós queremos, de acordo com o que nós pedimos. Senhor, eu sou teu servo. Senhor, muitas pessoas levam nada consta para Deus, para intimidar o próprio Deus, para mexer com o coração de Deus. Senhor, eu te sirvo há tantos anos, Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Senhor, em outras palavras, eu sou merecedor. E quando nós nos sentimos merecedores, nós desfazemos da graça de Deus. Porque o que é graça? É a benevolência, é o favor de Deus, é a misericórdia de Deus em cima da vida de alguém que não merece. E esse alguém sou eu, esse alguém é você. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que Deus estava dizendo a Paulo era o seguinte: Paulo, esquece o espinho, eu não vou tirar o espinho da sua vida. Sabe por quê? Que mesmo com espinho, ou sem espinho, eu vou estar com você. E eu estando com você, Paulo, isso é mais do que suficiente. Você sabe qual é a coisa mais importante da vida? Para algumas pessoas, a coisa mais importante da vida é o dinheiro. Para outros, a coisa mais importante é a família. Para outros, a coisa mais importante é o amor. Para outros, a coisa mais importante são os bens. Enfim, cada pessoa tem um conceito do que é mais importante na sua vida. Mas eu quero dizer para você que a coisa indispensável na vida é respirar. Você concorda comigo? Faz sentido para você? Se você deixar de respirar, todas as coisas que são importantes, elas perdem o valor para você. As coisas que são importantes, elas só se processam no nosso relacionamento se nós estivermos respirando. À medida em que nós respiramos, nós demonstramos que estamos vivos. Portanto, a coisa mais simples para se fazer na vida é aquilo que é imprescindível. O que Deus estava dizendo para Paulo é: Paulo, a minha graça te basta. Paulo, entenda, se eu estiver com você, não importa a situação, não importa as coisas com as quais você tem que conviver, não importam as dificuldades, eu estou com você e pronto. Confie em mim, não nas circunstâncias, não na tua força, mas confie em mim, eu vou estar com você. Jesus veio coadunar essa verdade divina, quando ele diz: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar o Espírito Santo, o Consolador, ele vai cuidar de vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus estava dizendo para Paulo: Paulo, a minha graça é o suficiente para você, ela é tudo o de que você precisa. E a graça, ela é melhor na pessoa que está enfraquecida, porque a pessoa que está enfraquecida totalmente se entrega à égide dessa graça, fica totalmente debaixo dessa graça, contempla melhor essa graça, se apropria maior dessa graça, recebe maior ou com mais intensidade os efeitos da graça. Você já percebeu quando alguém está se afogando? Seja numa piscina, seja no mar, seja no rio. Geralmente quando a pessoa está se afogando, a vontade da pessoa
naturalmente, é sair daquela situação. E naturalmente, quando ela grita por socorro, e alguém vai buscar, alguém vai lhe socorrer, a vontade daquele que está naufragando é segurar, é tomar como tábua de salvação, como ponto de apoio, aquele que está descansado, aquele que tem propriedades para salvar a sua vida. Geralmente, como que o salva-vida tira alguém de dentro d'água? Ele não chega muito perto da pessoa, ele tenta acalmar a pessoa, ele tenta colocar uma boia onde a pessoa vai se segurar, e depois de calma, ele vai tentar resgatar essa pessoa. Ou, quando ele percebe que a pessoa não tem condições de vir, ele deixa que a primeira pessoa enfraqueça um pouco, que a pessoa não esteja sujeita a segurar o salva-vida, mas que ela esteja consciente de que ela precisa deixar o salva-vida livre, para ele direcionar o salvamento naquele momento, quando a pessoa está totalmente desfalecida, achando que vai morrer. Por vezes ela desmaia dentro d'água, e essa é a hora mais fácil do salva-vida tirar a pessoa, porque ela é desmaiada. Primeiro, ela não entra em pânico. Segundo, ela não quer segurar no salva-vida a qualquer custo. Ela não vai trazer o salva-vida consigo. Ela não vai trazer com o seu peso o salva-vida para baixo. Lembro-me de um episódio de um colega nosso, que estava tentando salvar uma senhora dentro da água, dentro do mar. E a senhora, naquela aflição, tentava segurar ele o tempo todo. E ele nadava muito bem, e ele pediu que ela segurasse nas suas costas, que ele viria nadando, tudo o que ela precisava fazer era bater os pés. E ele percebeu que aquela senhora lhe deu uma gravata no pescoço, como quem diz, agora que eu segurei em você, só te solto quando chegar na areia. E o que é que ele fez? Subiu um pouco, respirou, se preparou para descer, e desceu com aquela senhora. E ele sabia que haveria um momento que ela não suportaria, porque ela não se preparou para descer, e o fôlego faltaria. E quando o fôlego faltou, naturalmente ela soltou, fincou os pés nas costas dele e tentou subir, para respirar novamente. E aí ele subiu e conversou com ela. Se a senhora não se acalmar, eu vou deixar a senhora descer, e eu não tenho como tirar a senhora. Depois que aquela senhora pôde segurar, apenas colocando as mãos no seu ombro, sem lhe dar uma gravata, ele pôde fazer o resgate. A palavra do Senhor diz assim, olha. O Senhor olha para Paulo e diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está totalmente fraco. Quando nós estamos totalmente fracos, nós dependemos única e exclusivamente do poder, da graça de Deus, e é aí que nós começamos a ver que aquele espinho na carne, ele pode fazer o efeito contrário, ele pode fazer a mão ao contrário, ele pode inverter a situação. Muitas vezes vamos e nos encontramos com o espinho na carne, para que ele nos leve a uma experiência de chegar com Deus ao terceiro céu. Há coisas maravilhosas. Só que antes de dizer que tinha passado por tudo isso, que tinha tido essa experiência com Deus, Paulo ele fala também do seu nada consta para a igreja. Ele diz assim, olha, se esses apóstolos pensam que são apóstolos, eu sou muito mais. Eu paguei o preço de confiar no Senhor, de seguir ao Senhor. Muitas vezes com açoites, muitas vezes com prisões, muitas vezes com situações adversas, perseguições, mais do que todos eles eu enfrentei. Sabe por quê? Porque a marca da servidão ao Senhor, a marca do apostolado diante do Senhor, não são as glórias que vêm sobre a vida do homem, mas o quanto o caráter deste homem foi forjado para a glorificação do nome de Deus.
O sinal do apostolado de Paulo era o seu amor para com o Evangelho, a ponto dele querer de todas as formas que Cristo fosse manifesto na sua vida, na alegria, na fartura, na escassez, na tristeza, na tribulação, na ventura, em todas as situações. O seu caráter foi formado, um homem que teve muitas experiências com Deus, mas um homem de quem Deus não livrou que Satanás colocasse um espinho na sua carne. O espinho na carne nos remete a um cristianismo com cruz. Não existe cristianismo sem cruz. Eu quero aceitar Jesus para ter uma vida legal daqui para frente, não ter mais problemas, não ter mais nenhum tipo de necessidade. Eu quero aceitar a Jesus, quero declarar Jesus como Senhor da minha vida, porque eu quero mudar tudo. Primeiro, você não pode mudar nada. Você é limitado, você é humano. Você precisa sim declarar Jesus como seu Senhor e Salvador. Se submeter à vontade dEle, para que Ele, e somente Ele, pelo Espírito Santo, transforme a sua vida. Você é limitado. Eu sou limitado. As nossas aptidões não nos levam a sermos melhores que os outros. As nossas experiências com Ele, com Deus, com o Senhor Jesus Cristo, não são coisas que nós angariamos para nós mesmos, mas são bens confiados a nós para o bem-estar da humanidade, para a glorificação do nome do Senhor Jesus. A minha graça é tudo o que você precisa, Paulo. Existem orações que Deus vai dizer não. Jesus, ele orou ao Pai e disse assim: Pai, eu sei que sempre tu me ouves. Quando ele orou ao Pai, e muitas vezes a Bíblia cita ele falando com o Pai, ele ia ao Pai certo de que o Pai o atenderia. Mas teve uma oração de Jesus que Deus disse não. Jesus orou ao Pai e disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, passa de mim este sofrimento, tira de mim este espinho. E Deus disse: não. O apóstolo Paulo diz 3 vezes: Pai, Deus, tira este espinho da minha carne. E Deus disse: não, não e não. E se ele orasse 10 vezes, 10 vezes Deus ia dizer não, 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 não e não. Até que ele entendesse que a graça de Deus se manifesta melhor naquele que está enfraquecido. Imagina um homem que teve uma experiência espetacular com Deus, agora estava pedindo a Deus uma coisa aparentemente tão simples. E Deus olha para ele e diz: não, porque o controle da sua vida é meu. Eu quero você como meu servo. Se eu te der determinadas coisas, a sua natureza humana pode se ensoberbecer. E você vai pensar que essa glória é sua, a glória é minha. Porque a graça é aquilo de que você tem necessidade. Ele entendeu que a graça faz com que o poder de Cristo habite em nossas vidas. Você quer algo melhor e maior do que isso? Ele diz agora assim: olha, eu me alegro também com as minhas fraquezas. Eu me alegro com os insultos, me alegro com os sofrimentos, me alegro com as perseguições. Será que quando ele estava vivendo todas essas coisas, ele se alegrava? Com certeza não. Quando ele era perseguido, com certeza ele não se alegrava. Quando ele era insultado, com certeza ele não se alegrava. Quando ele sofria, ele não se alegrava, mas ele foi juntando 14 anos de todas essas coisas, e ele descobriu que aquelas coisas eram imprescindíveis para um relacionamento completo com Deus. Ele descobriu que a graça do Senhor faz com que o poder de Deus, o poder de Cristo,
habitasse na vida dele. Agora ele disse: olha a grandeza, vê o que Deus permitiu, um espinho na minha carne. Todas as vezes que eu queria me exaltar um pouquinho, o espinho doía, eu me lembrava: eu sou pó, eu sou limitado, eu sou servo, e eu recorro à graça, à misericórdia do Senhor. E quando eu vou ao trono da graça, na posição de servo, eu encontro sentado no trono da graça, o Deus de graça, o Deus de amor, o Deus que vê no meu coração que eu não estou querendo dividir a glória dEle, a honra dEle, o Deus a quem eu chego cheio de humildade, mas a quem eu chego na autoridade do nome do Senhor Jesus, porque o seu poder habita em mim. É como se ele dissesse: agora quando eu chego diante de Deus, Deus já não olha mais para o Paulo de Tarso, mas ele olha para o poder que está dentro do Paulo. Ele olha para o poder que está no Eduardo, no João, no José, no Antônio. Ele olha para o poder chamado Jesus Cristo. Eu quero caminhar aqui para o final. O apóstolo Paulo, ele levou 14 anos para falar das revelações de Deus na sua vida, porque ele precisou naquele momento mostrar a autenticidade do seu apostolado diante dos falsos apóstolos. E com isso ele mostra que o sofrimento e o espinho fazem parte da vida dos escolhidos, mas que maior que ambos é a graça de Deus. Ele não leu em nenhum lugar, ninguém falou para ele, a não ser o próprio Deus. Deus olhou para ele e disse assim: filho, servo, homem escolhido por mim, você confia em mim? Você acredita que eu sou o seu Deus? Sim, Senhor. Você acredita que eu tenho o melhor para você? Sim, Senhor. Você acredita que eu posso te dar experiências maravilhosas comigo? Sim, Senhor. Você acredita que eu posso transformar tudo na sua vida? Sim, Senhor. Você acredita que eu posso fazer você triunfar em todas as situações? Sim, Senhor. Você acredita que eu também posso fazer e permitir que você sofra? Sim, Senhor. Isso tudo que eu quero é que você entenda que o que eu tenho para você é a minha graça. A minha graça te basta. E depois o apóstolo Paulo, ele vem dizer: olha, onde abundou o pecado, onde abundou o espinho, superabundou a graça de Deus. Eu quero orar por você. Talvez você esteja numa batalha que está orando o tempo todo: Senhor, afasta de mim, afasta de mim. Faça com que eu vença isso. Senhor, retire isso de mim. Que tal você mudar a sua oração? Talvez você venha orando há anos a mesma coisa. E talvez em todos esses anos Deus tenha dito para você: não, 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 não. Que tal agora você fazer diferente? Você dizer: Senhor, mostra-me a tua graça, mesmo que o espinho esteja no meu corpo. A tua graça é tudo o que eu preciso. Vamos orar. Eu quero que você baixe a sua cabeça aí e que fale com Deus. Eu quero que você eleve o seu pensamento em oração. E você coloque diante do Senhor: Senhor, eu quero a tua graça. Senhor, eu quero a manifestação do teu poder sobre a minha vida. Eu quero tão somente aquilo que tu quiseres para mim. Eu quero tão somente aquilo que glorifica o teu nome. Eu quero começar por você que já fez uma declaração pública de que Jesus é o Senhor da sua vida. Talvez você esteja atravessando um deserto há muito tempo, com um espinho na carne. Talvez você está orando o tempo todo: Senhor, tira de mim esse espinho. É hora de você entender que a graça do Senhor é maior do que o seu espinho. Eu quero orar pela sua vida. Enquanto você estiver ouvindo essa música que o Samuel vai entoar ao Senhor, eu quero que você fale com Deus. Eu quero orar por você que está afastado da membresia da sua igreja, independente da sua denominação.
Os espinhos sufocaram. Mas a graça de Deus é maior do que os espinhos. Eu quero que você ore: Senhor, volta a me fazer sentir a tua graça. Como um filho que volta ao Pai. Eu quero ter saudade e ser preenchido pela tua graça. E por último, eu quero orar por você. Você que já tem conhecimento da palavra, mas que nunca teve a oportunidade de dizer publicamente: olha, eu pertenço ao Senhor Jesus. Eu fui alcançado pela graça de Deus. Mas sente que a sua vida precisa da graça. Entende que sem a graça de Deus você não é nada. Entende que você já tentou de todas as formas, já lutou de todas as maneiras e não conseguiu mudar. Que quem muda você é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. E nessa noite você quer declarar Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí onde você está, na sua casa, na casa dos seus amigos, diga: Senhor, eu te declaro publicamente como meu Senhor e meu Salvador. Escute essa música. Daqui a pouco eu vou orar por você. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me bate, tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me bate, tua presença é o meu prazer. Eu quero orar pela sua vida. Quero pedir ao Senhor, seja qual for a sua decisão, ou a decisão de intensificar-se na graça do Senhor, ou de voltar a sentir a graça, ou pela graça declarar Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero orar por você. Me permita orar por você. Coloque a sua mão sobre o seu coração e diga: Senhor, eu quero a tua vontade na minha vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, na grandeza do teu amor, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, toma estas vidas que estão orando, que estão falando agora contigo, Senhor. Ó Deus, servos declarados, servos anônimos, pessoas, ó Deus, que nessa noite puderam sentir a presença do teu Espírito, pessoas, ó Deus, traspassadas pelas dores através dos espinhos, no nome de Jesus, Senhor.
A tua graça é o bastante, e nós queremos que a tua graça se manifeste sobre cada vida. Para a honra e glória do teu santo nome. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor. Ó Deus, se há alguém nesta noite que está te declarando como Senhor e Salvador, escreve o seu nome no livro da vida, para a glória do teu santo nome, Senhor. Ó Deus, aqueles que estão afastados, independente da membresia, independente, ó Deus, da congregação, volta a dar-lhes, ó Deus, aquela alegria, a alegria da tua salvação, a alegria do teu Santo Espírito, a alegria de conviver em comunhão para a glória do teu nome. Recebe a nossa adoração, Senhor, por aqueles também, Senhor, que estão retornando aos teus braços. Recebe a nossa adoração por aqueles que estão firmados na rocha que é Cristo. Mas aqueles, ó Deus, que estão colocando diante de Ti os seus fardos, suas dores, seus problemas, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, para que o Teu nome seja, Senhor, engrandecido através das nossas vidas. Derrama o Teu poder, a Tua unção sobre estas vidas, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.